Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai resolver aqui uma questão do concurso para ajudante de despachante aduaneiro de 2018, elaborada pela ESAF sobre o tema Valoração Aduaneira. A questão que a gente vai resolver hoje é uma questão do concurso para ajudante de despachante aduaneiro de 2018, uma das provas mais recentes elaboradas pela ESAF, que foi incorporada pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e ela pergunta aqui sobre valoração aduaneira. Em relação ao Acordo de Valoração Aduaneira, AVA, analise as proposições abaixo e assinale a opção correta. Então ele vai dar assertivas, aí a gente vai ter que analisar se cada uma delas é correta ou incorreta, verdadeira ou falsa. A questão é sobre o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, o AVA-GATT, também conhecido como Acordo para Implementação do artigo 7º do GATT. Assertiva 1 diz: a base primeira para a valoração aduaneira, em conformidade com este acordo, é o valor de transação, tal como definido no artigo 1º. O acordo ele tem uma introdução geral. Isso daqui foi copiado e colado da introdução geral. É um Ctrl+C, Ctrl+V da introdução geral do acordo, que diz exatamente que o método que prevalece é o primeiro, que é o valor da transação, com os ajustes obrigatórios e facultativos. Então, correta essa primeira assertiva, e o artigo 1º, que é o artigo 1 do GATT, trata exatamente do primeiro método, que é o valor de transação. Assertiva número 2, os artigos 3 a 8 estabelecem métodos para determinar o valor aduaneiro quando esse não puder ser determinado de acordo com as disposições do artigo 1. Note que o acordo internacional não respeita essa regra brasileira aí de chamar o artigo 1º, de chamar pelo ordinal até o 9 e depois pelo cardinal. Então, nos acordos internacionais, você encontra artigo 1 e não artigo 1º. Então, artigos 3 a 8 do GATT, eles tratam sobre métodos, mas também sobre outras coisas. Se a gente for analisar aqui, isso aqui é uma pegadinha tosca de concurso, né? Que tenta fazer com que você confunda os artigos que correspondem a cada método, né? Os artigos 1, 2 e 3 do GATT correspondem efetivamente ao primeiro, o segundo e o terceiro método. O quarto não corresponde a método algum. O quinto corresponde ao quarto método, o sexto corresponde ao quinto método e o sétimo corresponde ao método residual. E o artigo 8º, ele trata de ajustes no artigo 1º. Então não é verdade eu dizer que os artigos 3 a 8 estabelecem métodos para determinar o valor quando não puder ser determinado com as disposições do artigo 1. Porque, por exemplo, o artigo 8, ele é compatível com o artigo 1º. Então, ele não se opõe, ele não trata de um método substitutivo. A gente chama de métodos substitutivos todos os que não sejam o método 1º, que é o valor de transação. Então, errada a assertiva número 2. Número 3. De acordo com o artigo 3, se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser determinado segundo as disposições dos artigos 1 e 2, será ele o valor de transação de mercadorias similares, vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportados a qualquer tempo. Então tem dois problemões aqui, né? Primeiro, ele está dizendo que não foi possível aplicar nem o artigo 1º nem o 2º. O primeiro é o método 1, valor da transação. Não foi possível aplicar, eu passo imediatamente para o segundo método, que é o valor de transação de mercadorias idênticas. E aí, se não for aplicável o segundo método, eu passo para mercadorias similares. Então, aparentemente, a palavra similar ali não é o problema, né? Valor de transação de mercadorias similares. Só que ele continua dizendo vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportadas a qualquer tempo. Bom, não é a qualquer tempo. O acordo diz ao mesmo tempo ou em tempo aproximado. Por quê? Eu não posso comparar o valor aduaneiro de uma mercadoria idêntica ou até similar, quando eu estiver falando do terceiro método, idêntica quando eu estiver falando do segundo. Eu não posso comparar se existir uma margem de tempo muito grande entre uma importação e outra.
Tá? Imagine um pendrive, por exemplo. O valor que tinha um pendrive de 64 GB há 5 meses não é com certeza o valor que tem um pendrive com essa mesma capacidade hoje. Tá? Então, bens de tecnologia, eles têm o valor desatualizado com um intervalo de tempo muito curto. Então, a gente prevê, o acordo previu que essa comparação, quando a gente faz essa comparação, ela seja ao mesmo tempo ou aproximado. Então, problema aí na assertiva número 3, que é incorreta. Tá? Assertiva número 4, o importador poderá solicitar a inversão na ordem de aplicação do quarto e do quinto método de valoração. Essa é a única assertiva que sai um pouco do acordo. Ela exige de você um conhecimento de uma reserva que o Brasil fez ao acordo. O Brasil disse que, caso exija essa solicitação do importador e exista uma aquiescência da aduana, pode haver inversão entre o quarto e o quinto método. Quarto método, do valor dedutivo, quinto método, do valor computado. Então, pode haver uma inversão entre o quarto e o quinto. Essa é uma reserva brasileira que você encontra não só lá depositada na OMC, mas também lá no artigo 83 do Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6759 de 2009. Então, está correta a assertiva 4. E a última delas, a 5, o artigo 8 determina os ajustes a serem efetuados na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do artigo 1º. Então, isso é literalmente também o que dizem as disposições da introdução geral do acordo. Tá? O artigo 8º trata de ajustes ao artigo 1º. Então, corretíssimo também a assertiva número 5. Com isso, você chega à conclusão, aí, estando corretas a 1, a 4 e a 5, que você deve assinalar a alternativa D de dados. Somente as alternativas 1, 4 e 5 são verdadeiras. Importante nessa questão é você saber que existem alternativas antagônicas. Né? Quando você olha a assertiva 2 e a assertiva 5, uma fala que o artigo 8º trata de ajustes e a outra fala que o artigo 8º estabelece método. Ou seja, é impossível existir uma alternativa, ou muito difícil existir uma alternativa em que ambas sejam corretas, tá? Ou até que ambas sejam erradas. Então isso já é uma margem de manejo para você trabalhar a questão. Então, é importante você dominar não só a parte do acordo de valoração aduaneira, tá? Para esses concursos todos, para despachante, para auditor da Receita, para analista, esses conteúdos fazem parte de todas as provas há mais de 10 anos nos concursos da Receita. E o acordo de valoração aduaneira ele não foi alterado desde 1995. Então quem estudou uma vez isso, tem isso na memória até hoje. E é só refrescar de tempos em tempos. Já as normas do regulamento aduaneiro, e que não trazem os métodos, no regulamento aduaneiro você não encontra qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, isso está no acordo. O regulamento aduaneiro só remete ao acordo. No regulamento você vai encontrar disposições específicas brasileiras e a incorporação de algumas normas do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira. Se você gostou da resolução dessa questão ou quer ver alguma questão resolvida aqui sobre comércio exterior ou legislação aduaneira, deixe aí seu comentário, deixe aí seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber avisos sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais Facebook e Instagram com postagens diárias.